A maior mentira que te contaram sobre a Bíblia é que ela foi escrita para você. E não foi. Bom, meu nome é Simon e eu quero te convidar a refletir um pouco sobre isso. A gente foi ensinado a olhar para as Escrituras, a ler elas, como uma ótica em que aquilo foi para nós, ou no caso, para você, individualmente falando. Ou seja, tudo que acontece na Bíblia tem a ver com você, no sentido de que, aquele negócio de uma promessa que foi feita para fulano, você recebe. Eu recebo, eu tomo posse dessa palavra. Esse versículo foi para mim, sabe? Meu coração mudou. Por mais que seja sutil, a gente precisa se atentar a isso, porque isso abre uma margem, abre um caminho muito distante do propósito que é as Sagradas Escrituras. O que eu quero dizer é que a Bíblia não é um espelho, não é para você ler e olhar para si. Pelo contrário, a Bíblia ela é a revelação do Eterno. Ela tem uma intenção muito mais pedagógica do que, de fato, aliviar ali o seu ego, de proporcionar o que quer que seja que você esteja pensando de forma egoísta. O que eu quero dizer é que quando a gente lê a Bíblia, a gente não deve ser o protagonista. Podemos de fato ser até um personagem nessa história, afinal, a gente existe, né? Mas a Bíblia ela trata Cristo como o centro de tudo. E isso é importantíssimo para a nossa percepção como cristão. Nós não somos o centro do universo. Deus não fez tudo por causa da gente. A gente não é o motivo. Então, observe o que está escrito no livro de Romanos. Na verdade, é uma carta, né, aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Isso quer dizer que em Cristo nós temos a nossa origem, a nossa sustentação e a nossa finalidade. Então tudo é um meio para Cristo, não o contrário. Isso é importante, esse sentido, esse entendimento de que o cristão ele é não mais o personagem principal da sua vida, e sim Cristo. Isso, a primeiro momento, é desafiador, mas à medida que entendemos isso de forma plena, isso de fato é libertador, porque agora não é mais eu, é Cristo em mim. E se tudo é por Ele, nada é sobre nós. Cristo ele não entra no meio da Bíblia e é revelado, Ele é a própria mensagem que é aguardada desde o Gênesis, desde a criação de tudo. Então Cristo, ele é o centro e o cristão precisa entender isso. Se você concorda comigo, deixa aquele like, né? Eu tenho certeza que você deve estar gostando se você está até aqui, mas não vai embora não, que a gente ainda tem uma ideia muito legal para trocar. Deixa aquele like, por favor, hein? Não esquece. Quando não olhamos para Cristo e nos colocamos no centro, duas coisas acontecem. A primeira é que Deus ele vira um meio para conseguir algo e não um fim, né? E Deus ele vira um servo das nossas vontades. E segundo é que a fé vira meio que uma barganha na sua espiritualidade. Você acha que quanto mais fé você tem, mais direitos você consegue adquirir, mais santidade, enfim. Isso é uma anomalia, isso não é libertador e também não é evangelho. Você está fugindo totalmente do contexto principal, que é Cristo. E quando isso acontece, a oração não funciona, não dá certo, não tem resposta. Quando isso acontece, no dia mau, no dia da provação, a fé não resiste. E por último, os planos são frustrados. Na verdade, os seus planos, né? Porque o de Deus não tem como. Mas a ideia é que
ou foi abandonado ou Deus não existe. E no meio das orações é tudo sobre você. É tudo eu quero, eu posso, eu consigo, eu devo, eu vou ser salvo. Tudo é sobre você. E quando isso acontece, onde fica Cristo? Qual é o lugar de Cristo? E é isso, meus amigos, que eu quero convidar você a fazer essa auto-reflexão. Porque naturalmente queremos ser o protagonista. Na nossa vida nós queremos que Deus participe da nossa história, não que Ele seja a nossa história. Mas se entendermos que não somos o centro, quando buscamos a Bíblia, lemos ela, é para conhecer mais a Deus. E pouco se fala agora de ter posse, de receber, de absorver aquelas promessas para você, porque você merece ou coisa do tipo. Quando isso acontece, quando essa plenitude preenche os nossos corações, a obediência nem sempre está atrelada ao entendimento e à concordância. Muitas vezes você obedece mesmo sem entender. Isso é fé. Muitas vezes não compreendemos o porquê que aquilo foi ensinado, o porquê tem que ser desse jeito. Mas se a palavra de Deus nos orienta dessa forma, assim o faremos, porque a nossa fé é que o Senhor, Ele é Senhor. Ele que é soberano em nossas vidas. Então, não façamos mais a nossa vontade, mas a vontade dele, mesmo sendo diferente da nossa. O que eu quero passar como mensagem principal nesse vídeo é que quando a fé é verdadeira, a pergunta não é mais o que eu ganho, o que eu tenho a receber. Não é só mais sobre mim, mas é sobre quem Ele é. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que quando você coloca Cristo, o nosso Deus, no centro, tudo na sua vida se organiza. Então, até se você lê a Bíblia com o coração errado, você pode ir para lugares que o Evangelho não quer te levar. Então, que você entenda que Cristo é o centro da nossa vida, dos nossos louvores, da nossa adoração e de toda a eternidade. E com isso, com essa plenitude, você vai se tornar um cristão pleno, ou até mais fundo do que isso, é um cristão verdadeiro. E se você está até aqui e concorda comigo que a Bíblia ela não gira em torno do homem, mas sim em torno, apontando de fato para Deus, deixa aquele like. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Eu espero que esse conteúdo de alguma forma abençoe sua vida. E faz o seguinte, se não é inscrito, se inscreve e assiste mais alguns vídeos da série aqui, deixa teu comentário, interage da melhor forma e da forma que Deus tocar no seu coração, tá bom? Tamo junto, que Deus abençoe.